Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia. Bom dia, graça e paz, graça e paz. Pessoal, já vai compartilhando essa live, enviando para alguém, sendo bênção na vida de alguém. Hoje, dia 5 de janeiro, nós estamos aqui para poder falar de mais um devocional, mais uma conexão das 6. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai ministrar nos nossos corações de uma forma poderosa. Deus seja louvado por tudo que Ele tem para nós. E hoje nós vamos iniciar esse devocional. Vamos começar mais um devocional, crendo que as bênçãos de Deus já nos alcançou. Como disse o salmista Davi, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, se nós estamos aqui é porque o Senhor nos sustentou para mais um dia e gratidão a Deus. Gratidão a Deus por nos permitir chegar até aqui, nos permitir estar aqui. Deus seja louvado. Hoje nós iremos fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 12 e no verso de número 26. Evangelho de João, capítulo 12 e o verso de número 26. Um texto muito lindo e também que traz um ensino poderoso, que diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João capítulo 12, versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai me honrará. Olha aqui o que o nosso devocional diz hoje. Não sei, querido amigo, o que o Senhor pode vir enxergar em você. Não sei tudo o que Ele viu quando olhou para mim. Temo que Ele tenha visto apenas pecado, maldade e vaidade em mim. Mas creio que Ele disse a si mesmo ao meu respeito: vejo alguém que eu posso ensinar a minha verdade e que quando se apegar a ela firme, jamais abandonará. E não terá medo de falar dela onde quer que esteja. Assim, o Senhor viu que proveito poderia tirar de mim. E eu me pergunto, que proveito Ele poderia tirar de você? Fique quieto, querido filho de Deus, e se maravilhe que o Senhor tenha feito tanto uso de você quanto fez. E você que está começando a pensar em Jesus Cristo, fique quieto. E cada um de vocês diga: eu me pergunto, que proveito Ele poderia tirar de mim? Uau! Esse devocional já começa com um questionamento. Você pode declarar isso: que proveito Ele poderia tirar de mim? Escreva isso. Escreva essa pergunta: que proveito Ele poderia tirar de mim? Que proveito Deus poderia tirar de nós?
Que proveito Deus poderia tirar de mim? Qual é o proveito que Deus tem e qual é o proveito que Deus teria se você se posicionasse em servi-lo? Porque o texto vai dizer: quem me segue precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. É isso que nós precisamos entender. O que o Senhor pôde enxergar em nós, o que o Senhor pode enxergar em mim, em você, quando Ele olha para nós. O que o Senhor está enxergando quando Ele olha para a minha vida e para a sua vida? Simplesmente os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros? Ou Ele está enxergando o potencial? Ou Ele está enxergando o futuro? Ou Ele está enxergando aquilo que nós podemos fazer para o reino dEle? Porque muitas das vezes estamos tão presos ao pecado, estamos tão presos à vaidade, à maldade desse mundo, que não nos esforçamos a fazer algo diferente, a mudar a nossa vida. E o que o Senhor vê, o que o Senhor está vendo, o que o Senhor está enxergando em nós, o que o Senhor está vendo sobre as nossas vidas. A missionária Marina está dizendo que está sem som. Alguém comenta aí, escreve aí falando para ela sair e entrar de novo. Acho que vai ser a única forma para ela poder assistir a live. Que proveito Deus poderia tirar de nós? Será que Deus está olhando para mim, está olhando para você, está dizendo: eu vejo alguém que eu posso usar, eu vejo alguém que eu posso ensinar, eu vejo alguém que eu posso fazer dele um instrumento para a minha vontade, um instrumento que vai glorificar o meu nome? Ou Deus está vendo apenas uma pessoa cheia de problema, uma pessoa cheia de dificuldades, cheia de medo, cheia de irresponsabilidades? Será que Deus está olhando para nós e está enxergando em nós a capacidade de sermos diferentes, de vivermos algo grandioso, de vivermos algo que vai além do nosso entendimento, além da nossa capacidade humana de viver? Porque quando Deus olha para nós, Ele vê e quer enxergar isso, que nós estamos dispostos a servi-lo, que nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, dos nossos eus, dos nossos egos, das nossas vaidades, para segui-lo, para estar com Ele. Porque Ele disse: aquele que me serve, ou aquele que serve a mim, o meu Pai o honrará. E o que é servi-lo? O que é servir a Cristo? Ele mesmo vai dizer: quem me serve, me segue. Não tem condições de servir ao Senhor sem eu segui-lo. E infelizmente tem muita gente servindo a igreja, mas não está seguindo a Cristo. Tem muita gente preocupada em servir a estrutura, mas não está seguindo a Cristo. Tem muita gente que está preocupado em servir o organismo chamado igreja, trabalhar na estrutura chamada igreja, mas não está seguindo a Cristo.
Mas pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já sou um cristão. Como seguir e servir a Cristo se eu já fiz tudo isso? Eu não estou falando a respeito de entregar a vida, de se batizar, porque existe muita gente que é cristão, tem muita gente que é batizado nas águas, tem muita gente que toma a Santa Ceia, mas não está seguindo a Jesus. O seu caráter, o seu testemunho, a sua vida não condiz com isso. O sistema em que ele está vivendo não condiz com isso. E ainda diz ser cristão, mas o verdadeiro servo, o verdadeiro cristão, não está ali somente para mostrar para o homem, mas ele segue a Jesus. E seguir a Jesus é estar com ele, é andar com ele. Quando Jesus olhou para os seus discípulos e os convidou, dizendo: largue as suas redes e siga-me. Ele está dizendo ali no original: ande onde eu andar. Pise nas mesmas pisadas que eu pisar. E é isso que Cristo está nos dizendo nessa noite. Siga o meu exemplo nessa manhã. Siga o meu exemplo. Siga as minhas pisadas. Siga o que eu faço. E tem muita gente dizendo que está seguindo a Jesus, mas está fazendo tudo ao contrário. E a minha pergunta é: em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria se ele estivesse com você, caminhando, pisando, te direcionando em seus passos? O que faria Jesus? O que Jesus faria se ele fosse nós? Como Jesus caminharia? Como Jesus estaria hoje aqui na terra? Largue de fazer apenas por fazer. Largue de servir sem seguir. Porque nada adiantaria. O que adianta você servi-lo, mas não segui-lo? O que adianta você participar do corpo, mas não estar conectado no corpo? O que adianta você trabalhar tanto, estar ali servindo tanto, estar ali mostrando: eu estou disponível, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero estar aí, não estar conectado com Deus? De nada vai adiantar. Então entenda, servir sem segui-lo não tem nexo. Servir sem segui-lo não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu, o que vai te levar para próximo dele é segui-lo. É estar seguindo, sendo direcionado por ele. E é por isso que nós precisamos nos perguntar: que proveito ele tiraria de mim? Que proveito o Senhor tiraria de todo o seu serviço, de todo o seu trabalho, de tudo que você fez? Que proveito ele tiraria de você? Será que ele está olhando para você e vendo alguém capaz de pregar a palavra dele, de anunciar a palavra dele, de refletir a salvação na vida de outras pessoas? Porque é isso que Jesus está atrás. É isso que Jesus procura. Pessoas que estão disponíveis a alcançar outras pessoas, a refletir Cristo em outras pessoas, a manifestar Cristo em outras pessoas e a partir daí ser bênção na vida de todos aqueles que estiverem no seu caminho. Então, nós precisamos servir a Cristo. Que proveito teria se eu servisse todos os dias? É por isso que há um questionamento muito grande sobre caridade.
Tem muita gente que faz caridade porque isso é dela, mas tem outros que faz porque querem mostrar. Tem outros que servem a igreja porque isso é dele servir. Mas o que adiantaria servir a Cristo e não segui-lo? Não obedecê-lo? Não caminhar com ele? Não estar com ele? Então, pare e pense nessa manhã. Será que eu estou seguindo a Jesus? Ou só simplesmente estou servindo? Será que eu estou caminhando com ele, andando nos passos dele, ou simplesmente só servindo? Porque essa é a diferença. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos buscar, nos posicionar. Será que nós estamos servindo a Cristo e seguindo, ou simplesmente servindo diante de tudo aquilo que nós, eu, você, estamos fazendo apenas por fazer, ou apenas para aparecer? É por isso que nós precisamos entender isso, a diferença entre segui-lo e servi-lo. Porque tem muita gente que está seguindo e muita gente que está simplesmente caminhando para a perdição. Paulão colocou aí Mateus 7, 22 ao 23, né? Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, eu profetizei no seu nome, preguei no seu nome. Olha, eu vou ler, quer ver? Mateus 7, 22. Isso mesmo. Vamos lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres? E eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau! Jesus está dizendo: não importa o quanto vocês me serviram, não importa o quanto vocês fizeram, eu não conheço. Aparta de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está dizendo: o que adianta você servir e não entrar no céu? O que adianta você estar ali preocupado em servir, em mostrar a aparência: ó, estou bem, ó, estou servindo, mas não entrar no céu? Jesus está nos convidando hoje a segui-lo, antes mesmo de servi-lo. Se pergunte antes de servir qualquer um ou qualquer estrutura: será que eu estou seguindo a Cristo? Porque se eu estiver seguindo a Cristo, eu vou ser exemplo no meu trabalho, eu vou ser exemplo na minha família, eu vou ser exemplo na minha escola, eu vou ser exemplo na minha faculdade, eu vou ser exemplo em todos os lugares que eu pisar os pés, porque não sou eu quem piso, mas eu simplesmente sigo as pisaduras de Cristo, sigo o caminho de Cristo, sigo aonde Cristo pisa, eu também vou pisar, para que o nome dele seja glorificado. Para que ele não possa olhar para mim naquele dia e dizer: apartai de mim, vós que praticais o mal. Aparta de mim, porque eu não te conheço. Não te conheço. Eu não sei da sua vida. Eu não conheço a sua história. Eu não sei quem você é. É por isso que nós precisamos perguntar nessa manhã: que proveito o Senhor teria de nós? O que o Senhor poderia aproveitar em nós? Uau! Uau! Vamos orar nessa manhã. É isso aí. Servir sem seguir a Cristo não tem proveito e êxito. Não tem. Não tem.
Meu Deus, que palavra para começar o dia. Que palavra. Oremos. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui, Pai. E o nosso questionamento na nossa alma é: que proveito teria servir o Senhor sem segui-lo? Que proveito nós temos nos desgastar, trabalhar, nos doar, mas não segui-lo de verdade? Senhor, não nos permita, Espírito Santo, nos ajude a não viver uma vida de aparência, mas nos transforma, nos molda, nos ensina, ilumina os nossos caminhos, porque disse a tua palavra, luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, e a sua palavra, Senhor, então nos ilumine para não perdermos a nossa salvação, para não perdermos a nossa vida de comunhão com o Senhor, porque muitas das vezes estamos preocupados em servi-lo, mas não estamos seguindo o Senhor, Pai. E que proveito isso teria, que êxito isso teria, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos nos posicionar, precisamos estar dispostos, Senhor, antes de servir, antes de entregar, antes de nos doar, antes de fazer, nos perguntar se estamos te servindo de verdade. Então, Espírito Santo, nos modela, nos ensina como o Senhor ensinou os seus discípulos, nos exorta, nos corrige. Espírito Santo, fale em nosso coração, mexa com a nossa estrutura e nos ajude a caminhar, porque nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti. Senhor, que nada tenha sentido se não for Te seguir, Pai. Que nada na nossa vida faça sentido a não ser seguir o Senhor com toda a nossa força e com todo o nosso coração, e a partir daí refletir a sua glória em todos os lugares e onde pisarmos a planta dos nossos pés. Eu rogo, eu clamo nessa manhã, nesse dia, eu peço nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida deste irmão, dessa irmã que ouve essa live, que está, Senhor, participando nesse momento. Abençoe o lar dele, abençoe a casa dele, abençoe, Senhor, a família dele, o trabalho dele, e que nós possamos te seguir de todo o nosso coração, que todas as barreiras, que todas as muralhas que nos impedem de te seguir, que toda a resistência, que tudo aquilo que barra, Senhor, a nossa caminhada com o Senhor, que tudo aquilo que resiste, Pai, diante de nós seja colocado por terra, mas que nós possamos avançar, que nós possamos, Senhor, crescer, que nós possamos ser modelados, transformados, que o caráter de Cristo reflita em nós, que a glória do Senhor resplandeça em nós, porque o que nós necessitamos no dia de hoje, Pai, é ter uma vida totalmente voltada para Ti. Nós consagramos o nosso coração, a nossa vida, tudo que nós temos a Ti, Senhor, porque Tu és Deus. Eu assim declaro, eu assim determino, eu assim profetizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com essa palavra. Medite nela. Que proveito o Senhor poderia tirar de mim? Que proveito o Senhor poderia tirar de mim? Uau! Deus abençoe. Continuamos com o nosso plano de leitura bíblica anual. E hoje, dia 5 de fevereiro, a leitura de Levítico, capítulo de número 13. É nesse capítulo que nós estaremos hoje, capítulo 13 de Levítico, e eu desafio você a fazer essa leitura e a buscar a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Forte abraço.